Então, depois que vocês foram tomar uma água aí, vamos continuar a nossa correção. Agora, nesse vídeo, a gente vai fazer a correção do reforço 2. O reforço 2 ele é baseado mais em expressões e naquela folha que a gente até colou na sala, aquela folhinha lá no canto, que continha as nossas regrinhas, o nosso resumo do nosso capítulo. O que é? Vamos recordar aqui aquela folha, basicamente. Quando eu tenho uma adição ou uma subtração, quando eu tenho sinais iguais, o que eu faço? Todos os meus números são positivos ou todos os meus números são negativos? Eu conservo o meu sinal e adiciono. Se meus sinais forem diferentes, eu conservo o sinal do meu maior módulo e subtraio. Na multiplicação e na divisão, o que eu faço? Se eu tenho uma multiplicação de sinais iguais, ou que sejam eles positivos ou que sejam eles negativos, sempre vai ser positivo. E se eu tenho uma multiplicação ou uma divisão de sinais diferentes, ele sempre vai ser negativo. Então vamos começar agora a nossa correção aqui da primeira questão. Alice participou de um campeonato de conhecimentos gerais entre escolas. Como era muito brincalhona, ela falou para as amigas que seu saldo de pontos foi igual à soma, presta atenção, a soma dos números inteiros compreendidos entre os valores das expressões a seguir. Muita gente eu estava vendo que vocês estavam com dificuldade. O enunciado. Qual que foi a pontuação dela? O total de pontos aqui, ó. Seu total de pontos aqui é o quê? A soma dos números inteiros compreendidos entre. O que é entre? Os valores das expressões a seguir. Então, eu vou achar um resultado para minha expressão 1, vou achar o resultado para minha expressão 2. Os valores que tiverem entre esses dois resultados, eu vou somar todos eles. Então, vamos resolver primeiro a expressão 1, depois a expressão 2, somar esses valores e ver qual foi a colocação que a Alice ficou aqui. Então, vamos lá. Expressão 1. Está aqui a nossa expressão 1, só um copy-paste aqui, essa primeira aqui. Então, vamos lá. Menos 3, copiei. Menos 12 dividido por 6. O que é? Divisão de sinais diferentes. Então, é negativo. 12 dividido por 6, 2. Menos 3 ao quadrado. O meu menos 3 não está entre o parênteses. Então, é menos vezes menos. Menos vezes menos, mais. 3 ao quadrado, 9. Então, aqui, por isso que já ficou 9. Sem o mais, porque não tem necessidade. Quem colocou pode continuar colocando. Não tem problema. Então, fica raiz quadrada de 9. Aqui, adição de números negativos. Menos 3, menos 2, menos 5. Mais raiz quadrada de 9, 3. Menos 3, menos 5, mais 3, menos 2. Então, a minha primeira expressão é igual a menos 2. Segunda expressão, copy-paste aqui, vamos começar a resolver. 30 dividido por 3, 10, mais, aqui ó, não é um expoente ímpar. Aqui, o que a gente fez aqui lá das últimas aulas lá que a gente estava vendo, questão de potenciação. Quando o meu expoente é ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. E se o meu expoente é par, que não foi até o caso aqui, eu até fiz a multiplicação, é o quê? Positivo. Então, copio o menos aqui. Quanto que é 2 ao cubo? 8. E raiz quadrada de 49, 7. Então, 10, joguinho de sinal aqui, ó, mais com menos, menos. 8 vezes 7. Quanto que dá aqui, ó? 10 menos 8, 2 vezes 7. 2 vezes 7, 49. Então, agora, soma de todos os inteiros entre menos 2 e 14. Quanto que vai ser? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu somar todos esses, vai dar 90. Se eu for vir aqui na tabela, pontuação total, número de pontos, 90 é o quê? O primeiro lugar. Logo, a Alice ficou em primeiro lugar. Vamos para a questão 2 aqui, ó. Tem um texto falando um pouquinho do Google aqui, e aí fala aqui, ó.
leia o texto. Isso aqui faz o que se pede. Aí começa aqui, ó. A história do Google começa em... E tem um espacinho aqui. Aí fala, de acordo com o texto apresentado, o resultado da expressão, essa daqui, representa o ano que completa o espaço do texto. Em que ano começa a história do Google? Então, se eu resolver essa expressão, eu vou descobrir em que ano que começa a história do Google e vou completar essa lacuna. Então, vamos lá começar a resolver. Aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Número negativo, elevado a um expoente par. Elevado a um expoente par fica positivo. Então, mais 5 ao quadrado, 25. Copiei o mais. Aqui uma adição de números diferentes, de sinais diferentes. Mais e menos. Conserva o sinal do maior módulo. Quem quer ser o maior módulo? 51. Então, positivo. E subtrai. 51 menos 10, 41. Mais, aqui ó, mesma coisa, ó. Potência de expoente par. Conserva, se é par fica positivo. 4 ao quadrado, 16. Vezes 2 à sexta, 64. Mais 3 à sexta, 729. Mais, aqui ó, multiplicação de sinais diferentes. Então, fica negativo. 2 vezes 7, 14. Agora, vamos lá. Aqui, menos com mais. A multiplicação aqui ó, dá menos. Mais com mais dá mais. Então, menos 25, mais 41. Mais com mais, positivo. Mais 16. Vezes 64, mais 729. E aqui, sinais diferentes, negativo. Menos 14. Quanto que é menos 25 mais 41? Conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Quem quer ser o maior módulo? 41. Então, mais 41 menos 25 dá 16. Mais 16 vezes aqui eu continuei copiando. Então, vamos para a linha de baixo agora. Raiz quadrada de 16. 4. Mais 16, continuei copiando a linha de novo. 4 mais 16, 20. Ainda copiei a linha, mesma coisa, ó. Estou fazendo passo a passo, para a gente não perder, a gente não errar sinal. Porque se eu fizer aqui direto, eu posso errar sinal. Então, vamos lá agora aqui, ó. 20 vezes 64, mais 1.280, mais 729, menos 14. Adiciona, quando a gente tem uma expressão que a gente já viu, vários números positivos, vários números negativos, eu adiciono todos os meus números positivos, depois eu adiciono todos os meus números negativos, e depois eu faço aquela que a gente tem que fazer, que é a questão. Como são sinais diferentes, conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Então, eu somei aqui os meus dois valores positivos, 1.280 e 729. A soma dá 2.009, menos 14. Então, 2.009 menos 14, 1.995. Então, aqui ó, a história do Google começa em 1995. Vamos agora para o número 3 aqui, ó. Qual o resultado da expressão numérica? Tá aqui a expressão numérica. Vamos começar a resolver. Potência de expoente ímpar. O que é? Positivo ou negativo? Negativo. E 3 ao cubo, 27. Vezes 2 ao quadrado, 4. Menos, com mais aqui, ó, dá o quê? Menos. Então, menos 3. Mais 100. Raiz quadrada de 121, desculpa, é 11. Como eu não tenho nada aqui, ó, o que é? Quando a gente não tem nada numa expressão numérica, multiplicação. Então, vezes 11. Resolvendo aqui, ó, menos 27 vezes 4, sinais diferentes, multiplicação fica negativo. 27 vezes 4, 108. Menos 3, mais 100 vezes 11. Copiei, repetindo. Aqui agora, ó, menos 108 menos 3 dá menos 111. Continuei copiando. Mais 100 vezes 11. Aqui agora, ó,
o que eu vou fazer? Esse parênteses, esse colchete meu, eu posso tirar ele e eu vou fazer o quê? Menos 111 mais 100. Então, dá menos 11. Menos 11 vezes 11, sinais o quê? Diferentes. Então, fica negativo. 11 vezes 11, 121. Tranquilo. Vamos agora para mais um probleminha. Número 4 aí, ó. Arquimedes nasceu em Siracusa no ano de 287 a.C. e faleceu no ano de 212 a.C. Já Leonardo da Vinci nasceu no ano de 1452 e faleceu aos 67 anos. Quantos anos se passaram desde a morte de Arquimedes e Leonardo da Vinci? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala idade, a gente separa antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo representa o quê? Os nossos números negativos. E depois de Cristo representa os nossos números positivos. Então, eu tenho aqui, ó, 287 foi o ano que ele nasceu. E ele faleceu em 212. Beleza. Eu quero saber a diferença, né? Quantos anos se passaram, que é a diferença, desde a morte de Arquimedes e a de Leonardo da Vinci. Então, eu vou pegar o quê? O ano do falecimento dos dois. Só que eu não sei em que ano que o Leonardo da Vinci faleceu, mas eu sei quantos anos ele viveu e eu sei em que ano que ele nasceu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1452 mais 67, que vai dar 1519. Então, agora eu já sei em que ano que Leonardo da Vinci faleceu e sei em que ano que Arquimedes faleceu. Então, eu vou pegar o maior, no caso é quem? O ano em que o Leonardo da Vinci faleceu, que é 1519, menos o quê? O ano que Arquimedes faleceu, que é 212 a.C. Por isso esse menos aqui, por ser antes de Cristo. Menos com menos dá mais. Então, 1519 mais 212 dá 1731. Então, a diferença entre esses anos, quantos anos se passaram entre a morte dos dois, é 1731 anos. Vamos para o número 5 aí agora. Um aparelho foi programado para baixar a temperatura de certo ambiente de forma constante de mais 3 graus a menos 12 graus em 3 horas. Quantos graus desce a temperatura por hora? Então, um determinado aparelho está a 3 graus positivos. E ele vai baixando a temperatura e chega a menos 12 graus. Isso em 3 horas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer? Ver quantos graus esse aparelho vai baixar ao todo. Então, neste caso, a gente tem que usar módulo, porque se aparecer um sinal negativo, no caso é o que até aparece no nosso problema, eu não quero saber, eu quero saber quanto que é a minha amplitude, a minha diferença. Então, é menos 12 menos mais 3, o maior menos o menor. Então, aqui, ó, menos 12, mais aqui, mais com menos dá menos. Menos 12 menos 3 dá menos 15. Módulo de menos 15, 15. Ele abaixa esses 15 graus em quantas horas? Em 3 horas. Eu quero saber quanto que ele abaixa por hora. Então, é 15 graus dividido por 3 horas, que vai dar 5 graus Celsius a cada hora. Vamos para o próximo aí agora. Número 4. Sabendo-se que x é igual e que y é igual, nessas condições, calcule x menos y. Então, vamos lá pegar o x primeiro e resolver. X é igual a isso aqui. Menos, ó, expoente ímpar fica negativo, perdão. 2 ao cubo, 8. Aqui, expoente ímpar fica negativo. 4 ao cubo, 64. Então, menos 8, menos 64. Então, aqui agora, o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 8 e 64. Mais 8 mais 64 é igual a 72 positivo. Agora, o y. Ó, meu primeiro é um expoente ímpar, o meu segundo é um expoente par, elevado a zero. A gente já viu todo número elevado a zero, expoente que seja positivo ou que seja negativo. E o
menos o i elevado a 4, expoente par. Então, vamos lá. Expoente ímpar fica negativo, menos 1, mais expoente par fica positivo, 2 ao quadrado, 4. Todo número elevado a zero é igual a 1, positivo. Seja esse número elevado a zero positivo ou negativo, o 1 sempre vai ser positivo. E o 2, aqui a quarta é 16, expoente ímpar, par fica positivo. Então, vamos lá agora. Menos, copiei, jogo de sinal aqui. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Então, menos 1, menos 4, menos 1, mais 16. Junta todos os negativos. Menos 1, menos 4, menos 1, menos 6, mais 16. Menos 6 mais 16 é igual a mais 10. Eu quero x menos y. Quanto que vale x? 72. Quanto que vale y? 10. 72 menos 10, 62. Vamos para a próxima aí agora. Um probleminha que é meio que para a gente montar uma expressão. O jogador A ganhou 300 pontos na primeira rodada e perdeu 400 pontos na segunda rodada. A sentença matemática correspondente à situação é... Então, qual dessas alternativas aí corresponde a esse enunciado? Se eu sei que ele ganhou, quando ele ganha é positivo, então automaticamente a minha letra D eu não marcaria. Ele perdeu 400 pontos. Se eu fizer aqui, ó, mais com mais dá mais. Ele perdeu? Não, ele ganhou. Se eu fizer aqui mais com mais, dá mais. Tá certo. Só que aqui dá menos, desculpa, no caso que ele perdeu. Só que eu já descartei a letra B. Então aqui, vamos para a letra C. Menos com menos dá o quê? Mais. Não pode ser. E aqui, mais com menos dá menos. Então, negativo, ele perdeu. Mais, ele perdeu. Então, eu vou somar todas as minhas rodadas. Então, por isso que tem esse mais aqui do lado de fora. Se eu tivesse uma terceira rodada, eu ia colocar mais na minha terceira rodada, seja ela positiva ou negativa. Então, 300 mais menos 400 é igual a 300, menos 400 que é igual a menos 100. Então, ele ficou com a pontuação dele ao final da segunda rodada foi de menos 100 pontos. Vamos para o número 8 agora. Guilherme e 4 amigos estão brincando com um jogo que tem as seguintes regras. Cada jogador inicia a partida com um saldo positivo de 10 fichas e deverá responder a um total de 20 questões durante o jogo. A cada resposta correta, o jogador recebe 3 fichas e a cada resposta incorreta, perde uma ficha. Será vencedor aquele que tiver o maior saldo positivo de ficha. Letra A. Se Guilherme acertar 100 questões, qual será seu saldo ao final do jogo? Então, são 20 questões. Se ele acertar 10, ele vai errar 10. Então, 10 questões certas vezes 3 pontos, que é o número de vezes 3 fichas, no caso, que é quando ele acerta, são 30 fichas. E 10 questões erradas vezes ele perde uma ficha, então por isso esse menos 1. Menos uma ficha, então 10 vezes menos 1, menos 10. Então ele vai ganhar 30 fichas e vai perder 10 fichas. Então 30 menos 10, 20 fichas. Letra B. Paulo, amigo de Guilherme, acertou 15 questões. Qual foi o saldo ao final do jogo? Se são 20 questões, ele acertou 10, ele errou 5. 15 questões corretas vezes 3 fichas a cada resposta correta, ele vai ter um total de 45 fichas. Se ele errar 5 questões, ele vai perder um ponto, vai perder uma ficha a cada resposta incorreta, então ele vai perder 5 fichas. Então, 45 menos 5, 40 fichas. Número 9 aí agora. Tá aí, em 20/5, o saldo bancário de Roberto era de 6.500. A seu favor. Então, significa que era um saldo positivo. Entre os dias 20/5 e 25/5, o trata as seguintes movimentações. Então, tá aí os dias e as movimentações. Ele fez retiradas e depósitos. Quando a gente considera retiradas, o meu saldo é negativo, eu ponho menos. Quando eu falo em depósito, eu vou considerar o mais positivo. Se ele tinha um saldo inicial de 6.500 a seu favor, então 6.500 retirada menos 4.000
Depois ele fez uma outra retirada no dia seguinte de 4.500, então menos 4.500. Depois ele fez um depósito positivo de 10.000. Depois ele fez uma outra retirada, menos de 1.500. Depois ele fez um depósito mais 3.000. Então o que eu vou fazer agora? É somar todos os meus valores positivos, todos os meus valores negativos. Lembra que eu pedi para vocês na sala de aula, coloca embaixo, circula para diferenciar, para destacar, para a gente saber. Se eu somar todos os meus valores negativos, meus valores positivos, vai dar 19.500. Todos os meus valores negativos vai dar 10.000. 19.500 menos 10.000 é igual a 9.500 positivo. Número 10. A temperatura em um local passou de menos 5 graus para 4 graus positivos. Quanto ela subiu? Então, mais 4 menos 5. Isso em módulo porque a gente está trabalhando com temperatura. Eu não quero saber a temperatura final, eu quero saber a amplitude. Por isso, quando a gente fala em amplitude ou qualquer coisa do gênero, a gente vai trabalhar com módulo. Então aqui, no caso, vai dar positivo, né? Mas a gente já viu um exemplo que deu negativo. Então, menos com menos dá mais. Mais 4 mais 5 é igual a mais 9. Então, essa temperatura subiu quantos graus? 9 graus positivos. Vamos lá. Um balão de ar quente flutua no céu, inicialmente a 700 metros de altura. Ele desce 250 metros, depois sobe 120 metros e finalmente desce 80 metros. Qual a altitude do balão após essas manobras? Então, se ele sobe, é positivo, se ele desce, negativo. Ele estava a uma altura inicial de quanto? De 700 metros, então positivo. Depois ele desceu 250 metros, depois ele subiu, então mais 120 metros, depois ele desceu, menos 80 metros. Somei todos os meus positivos, todos os meus negativos. Os positivos deram 820, os negativos menos 330. Então, mais 820 menos 330 dá mais 490 metros. Nossa última questão deste roteiro. Questão aí envolvendo até um pouco de geografia. Fuso horário aí. Vamos lá. As amigas de Milena e Maria Clara, moradas da Bahia, decidiram passar férias em Manaus, no estado do Amazonas. As duas saíram da Bahia às 10 horas, sendo que a viagem de avião durou 4 horas. Considerando o fuso horário do Brasil, a que horas as amigas chegaram em Manaus? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu até pus um mapinha e uma explicação. No nosso território nós temos 4 fuso horários. Fernando de Noronha aqui, ó, esse fuso horário aqui, que é o fuso horário de menos 2. O fuso horário de menos 3, que abrange a maior parte do nosso país. O fuso horário de menos 4. E o de menos 5 aqui, só o Acre e um pedaço aqui do Amazonas. Só que Manaus não entra nesse fuso horário menos 5. Então, a diferença de fuso horários aqui que eu tenho é entre Bahia e Manaus. Bahia está aqui, Manaus está mais ou menos aqui. Então, é 1 hora que eu tenho de diferença entre esses dois. Então, vamos lá. Aqui, ó. Existem várias formas de solucionar este problema. Uma delas é: qualquer cidade da Bahia pertence ao fuso horário de menos 3 graus. E Manaus pertence ao fuso horário de menos 4 graus em relação ao Greenwich, meridiano de Greenwich. Como podemos perceber no mapa a seguir, que eu já expliquei. Então vamos lá. Como as duas saíram às 11 horas de Brasília, da Bahia, perdão, são 10 horas em Manaus. Então aqui é 11 horas, aqui é 10 horas, aqui é 9 horas, e assim a gente vai caminhando mais à esquerda. Assim, basta somar a hora local de Manaus ao tempo de voo, que foi de 4 horas. Então, se aqui é às 10 horas, mais 4 horas, 4 mais 10 é 14 horas. Uma outra forma de eu resolver, eu posso considerar a hora aqui, 11 horas, 11 mais 4, 15. Só que a diferença não é de menos 1 hora, então 15 menos 1, 14. Então, que horas que ela vai estar chegando em Manaus? Às 14 horas. Então, agora vocês dão uma pausa, né? Que a gente vai pausar agora. No próximo vídeo, vou fazer a correção do reforço 2. Aí vocês dão uma levantada aí, uma espreguiçada, tomam uma água e vamos para a correção do próximo roteiro aí agora.